Nossa última aula de escatologia também vamos corrigir aqui alguns erros dos doutores. Bem, por que corrigir? Página 75. Alguns doutores forçaram o Apocalipse, mas forçaram mesmo o Apocalipse a durar 7 anos, que são os dispensacionalistas. São chamados de doutores dispensacionalistas. Os dispensacionalistas, eles inventaram as 7 dispensações. Inventaram, tiraram da cabeça deles. O mundo está dividido em 7 dispensações. Aí eles dizem: dispensação da inocência, que vai de Adão até a queda; dispensação da consciência, que vai da queda até o dilúvio; dispensação do governo humano, que se inicia com Noé; dispensação patriarcal, que começa com Abraão; dispensação da lei, que começa com Moisés; dispensação da graça, que começa com o Senhor Jesus; e dispensação do reino, que começa no milênio. 7 dispensações. Argumentam, mostram 1000 textos, provam por A mais B que tem 7 dispensações. Didaticamente é bom a gente trabalhar também, porque fica mais fácil você decorar. Eu citei as 7 aqui e eu estudei isso em 1995, não esqueci nunca mais. Então é bom para a gente decorar. Só que quando você vai para um estudo mais sério, mais consistente, sabe, mais grosso das Escrituras, isso não é verdade, não se sustenta. Por quê? Porque a dispensação da graça de Deus, ela é desde os dias de Noé. Achou Noé graça aos olhos do Senhor. E Deus só pode tratar conosco por graça. Deus não pode tratar conosco por mérito. O homem nunca teve condições de estar em pé diante de Deus com mérito, sempre foi por graça. Graça é Deus nos tratando não de acordo com o que a gente merece, mas de acordo com o que Ele é. Isso é graça. E aí você tem lá: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Dispensação do reino de Deus. Deus sempre é rei, sempre foi o rei. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel rejeitou que Deus fosse rei, mas ele não deixa de ser rei só porque é rejeitado. Ele já era rei. Dispensação do reino. Dispensação da consciência. De que tempo é que a gente não tem que ter consciência? Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e abriram seus olhos e viram que estavam nus. A partir daí estamos no nível da dispensação da consciência. O apóstolo Paulo fala que a consciência vai até o juízo final. Romanos capítulo de número 2. A consciência vai estar lá presente no dia do juízo final. Então os dispensacionalistas, eles fatiaram demais a pizza das profecias e eles erraram feio, porque eles disseram que existem 2 evangelhos. Disseram que tem o evangelho da graça e o evangelho do reino, que Jesus pregou o evangelho do reino, que os apóstolos pregaram o evangelho da graça, e que na grande tribulação volta a ser pregado o evangelho do reino. Isso aí é heresia, isso é mentira. Isso é mentira. O evangelho do reino e o evangelho da graça é o mesmo, é um só. Bem, é o mesmo. Então nós pregamos o reino de Deus e o reino de Deus com a graça. E pregamos a graça de Deus, e quando pregamos a graça de Deus, chega o reino de Deus também. Então eles erraram feio. Outro erro que eles cometeram é dizer que o Apocalipse dura 7 anos, ou que a grande tribulação dura 7 anos. Não dura. O Apocalipse não permite dizer que são 7 anos. Ele só trabalha com 42 meses ou 1260 dias, que dá 3 anos e meio. O Apocalipse só trabalha com esse tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, que é meio ano. Então você tem sempre 3 anos e meio, seja qual for a conta que você fizer, nunca tem 7 anos de grande tribulação. O termo taxei indica o abreviamento do juízo final, cumprido em 3 anos e meio, fazendo com que tudo ocorra repentina e rapidamente, com muita pressa, sem dar mais tempo ao diabo para continuar em sua rebelião contra Deus. Apocalipse 12, 12, dá até para memorizar, tá? 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia,
e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Isso aqui é a Bíblia, não fala de 7 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com os doutores, porque esse erro aí ele é grave. Ele é grave. Por causa desse erro, o dispensacionalismo, ele fala que vão acontecer 7 anos de grande tribulação, com a ascensão do anticristo. Também eles falam que vai acontecer um arrebatamento da igreja no início dos 7 anos, que toda a igreja vai ser arrebatada, e que aí começa o governo do anticristo. Vai acontecer um arrebatamento, mas acontece o arrebatamento no início da grande tribulação, que são os 42 meses. E aonde estão os 3 anos e meio anteriores que eles falam? Eles falam, mas eles provam. É a 70ª semana de Daniel. Daniel, capítulo de número 9, o anjo vem e revela para Daniel que estão estabelecidos 490 anos, desde o momento em que os israelitas voltam da Babilônia até a chegada do Messias, 490 anos. Aí Ciro, que era o imperador persa, ele derrotou a Babilônia. A profecia veio nos tempos da Babilônia. Ciro foi lá e conquistou a Babilônia. Quando ele conquistou a Babilônia, pouco tempo depois, ele deu uma carta, um edito de libertação para os israelitas. Quem queria sair da Pérsia ou da Babilônia e voltar para reconstruir Jerusalém, estava autorizado, podia voltar. Isso aí deu por volta do ano 445 a.C., mais ou menos, tá? Mais ou menos. A data não é precisa. Aí começou a apontar o relógio da profecia das 70 semanas de Daniel, com a ordem do rei, para eles voltarem. Começou a contar. E o tempo dá 490 anos, aproximadamente. Esses 490 anos, ou as 70 semanas, vai até a 69ª, 69. Quando foi na 69, aí inicia o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é de 3 anos e meio. Jesus teve 3 anos e meio de pregação do Evangelho, que é a última semana. Então a última semana estava correndo. Era para se cumprir nos dias de Cristo, nos dias. Só que a profecia de Daniel fala que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Na metade da semana acontece a ruptura e abre-se um período chamado período dos gentios. Período dos gentios, porque Jesus é morto, ele é o Messias, ele é arrebatado, ele é tirado da cena, o relógio da profecia para, abre-se o tempo das nações, o tempo dos gentios, é o tempo que nós estamos vivendo. O relógio da profecia para, mas agora ele vai voltar a funcionar. Então o que falta? Falta a última metade da 70ª semana. Só faltam 3 anos e meio para acabar o mundo. Só 3 anos e meio, não faltam 7. Não faltam 7. Quando que volta a contar? Quando Jesus voltar. Então toca a trombeta, voz do arcanjo, Cristo volta, levanta os mortos, arrebata quem ele quer arrebatar, o diabo desce, é lançado para baixo, inicia o governo do anticristo, o templo é reconstruído, o anticristo ele é aclamado no mundo inteiro, e aqueles que tiverem o testemunho de Jesus, que ficarem para trás, que não forem levados no arrebatamento, vão ter que pregar durante a grande tribulação. Mas não é aquela pregação como nos nossos moldes de hoje. É uma pregação homem a homem, conversão instantânea, imediata e morte. Estamos no tempo final, acabou. Do jeito que estava perseguindo o Senhor Jesus, ele falou: se ao ramo verde fazem isso, quanto mais com vocês que forem galhos secos. Então vai acontecer uma perseguição, e o Cristo disse: serão odiados de todos em todas as nações. Isso não acontece hoje, nunca aconteceu um ódio generalizado contra todos os cristãos no mundo, nunca aconteceu, tá? Nem no tempo do Império Romano. Porque no tempo do Império Romano as perseguições elas eram localizadas. Eram algumas cidades do Império Romano que perseguiam os cristãos. Alguns imperadores perseguiram os cristãos, não foram todos. Então não houve uma perseguição generalizada no mundo inteiro contra cristãos. Vai acontecer. Quando? Na grande tribulação, porque o diabo desceu. O diabo desceu, está perseguindo todo mundo no mundo inteiro, contra os crentes em Cristo no mundo inteiro, porque é a última hora.
É a última hora, é a hora do anticristo, não tem chance para mais ninguém. A partir do capítulo 6 das Revelações, o anticristo já está no cenário, ou seja, o juízo já está em voga, pois o próprio anticristo é um juízo de Deus sobre o mundo. Ele é o flagelo do eterno contra a humanidade que rejeitou a dispensação do Evangelho, que começa com o Senhor Jesus, da graça e do Espírito Santo. Você vê aqui as três características, tá bem? Evangelho, graça e Espírito Santo. O Senhor Jesus falou sobre o filho do pecado, dizendo: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Mostrando que o anticristo vai ser aclamado no mundo inteiro. A besta será aclamada, aceita e obedecida. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32, 4 versículos. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Isso aqui é a turma da grande tribulação, tá? Essa turma que está aqui, que a gente vai falar, que o apóstolo Paulo fala, é a turma que está recebendo o anticristo, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Isso aqui é perigoso, tá? Esse sem afeição natural está dizendo que eles não são mais humanos. Existe um projeto que é um projeto de desnaturalização do humano, ou desumanização. É um projeto científico. Então a ideia é mudar o genoma humano, mudar o DNA, diminuir a nossa amígdala cerebral, responsável pela faculdade do remorso, do juízo, do pesar. Então tem um projeto científico para isso. Diminuindo essa amígdala cerebral, que é responsável pelo juízo, eu vou causar mal a você e não vou sentir remorso nenhum. Eu sou uma máquina, serei uma máquina. Aí você imagina isso aí sendo produzido em longa escala, que foi tentado pelo Hitler também. O Hitler tinha um projeto de purificação da raça. Então as parteiras e as cuidadoras de bebês, elas avaliavam a criança se ela era perfeita, se ela era uma criança ariana. Se ela tivesse defeitos, cega, manca, mancha na pele, não tivesse uma estatura e algumas coisas assim, ela era eliminada, morta mesmo. Mesmo sendo alemã, ela era morta também. Então nós temos aí vários projetos em andamento de uma nova raça de seres humanos que vai ser modificada geneticamente, inclusive sem afeição natural. Pai, mãe, irmão, amigo. Isso aí atrapalha a humanidade. Os filmes futuristas falam muito disso, tá? Os filmes futuristas falam muito disso, de uma raça de seres humanos que não tem sentimento, são racionais, são muito racionais. Então, irreconciliáveis, essa outra palavra aqui é perigosa, tá? Irreconciliáveis. Quer dizer que não tem o que você pregue para ela, que ela possa ser tocada pelo Evangelho. Elas estão fora do alcance do Evangelho, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que as fazem. É o nosso STF. Fazem o mal, não somente fazem o mal, assinam para que o mal vire instituição. Está institucionalizada a maldade, a malignidade, a perversidade. Você pode matar, roubar, estuprar, acabar com a nação, mas você vai ser solto. Igual o diabinho. O diabo no Apocalipse capítulo 20, ele é preso, mas depois ele é solto. Mesma coisa o STF está fazendo. Prende e solta, né? Por isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem é que envia o juízo? Deus. Deus lhes enviará a operação do erro. Deus vai levantar o anticristo para o mundo. Rejeitaram 2000 anos de evangelho, então tomam o anticristo. É o que vocês querem? Então seja feita a vontade de vocês. Alguém disse o seguinte:
A diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens é essa. É que no reino de Deus nós oramos, seja feita a sua vontade. E no reino dos homens Deus fala, seja feita a vontade de vocês. E a vontade dos homens é essa mesmo. É que haja um governante mundial. E esse governante mundial que não tenha nada a ver com o evangelho. Então só vai vir um anticristo, inclusive para os crentes que vão ficar para trás, tá? Conclusão. Não há romantismo no juízo final. Não dá para amenizar. É o tempo do dilúvio. Dilúvio de sangue, tá? Dilúvio de fogo. O anticristo. Terceira guerra mundial. Bomba de hidrogênio. Maremoto. Furacão. Tudo quanto é projeto de extermínio da humanidade. Pestilência. As cenas não serão disfarçadas. E não haverá suavidade no trato com os ímpios da última geração. Deus, em seu segredo, está guardando cada gota da sua ira em 7 cálices colossais, os quais serão derramados de uma só vez sobre os filhos da ira. Os ímpios buscarão abrigos antinucleares para fugirem do juízo final, mas o Apocalipse não deixará espaço para fugas. A gente lê aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 14 e 17. E o céu retirou-se como um livro. O céu está passando. Essa atmosfera, ela vai ser retirada. E é a atmosfera que garante para a gente aí a proteção contra os raios queimantes do sol. E o oxigênio para a gente respirar também. Mas esse céu é retirado. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Jesus falou, haverá terremotos em todo o mundo. A terra vai balançar e vai abrir fenda. Os reis da terra e os grandes e os ricos, a turma da grana, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A turma vai tentar fugir, mas não tem fuga. Não tem fuga, porque agora eles estão vendo a volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão. De modo nenhum escaparão. Esse negócio do juízo final é para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. É para todos. Então, o Apocalipse 3:10 fala o seguinte, olha, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Qual que é a esperança? A esperança é que Deus nos livre da grande tribulação. Nos livre por meio primeiro do arrebatamento. Essa é a esperança. Que Deus ache graça Ele nos arrebatar antes da chegada do governo do anticristo e nos dê graça. Para aqueles que ficarem, aí a gente vai para o plano B. Que o Senhor ache graça e nos preservar na grande tribulação. Que a gente venha se arrepender na grande tribulação, de não ter participado do arrebatamento, de não ter seguido a Deus fielmente, uma oportunidade dada para o filho pródigo voltar, mas sabendo que agora é um tempo angustiante, é um tempo que quem morrer, graças a Deus porque morreu. Quem se converteu e morreu, graças a Deus porque morreu. Porque o pessoal vai tentar se matar e não consegue se matar. Até a morte é retida por 5 meses durante a grande tribulação. Por 5 meses ninguém morre, por suicídio, tá bem? Por 5 meses, a morte não vem. A gente não sabe que mistério é esse. O que a gente já apresentou para os irmãos é que o suicídio se joga, mas ele fica preso aonde ele tentou se matar, fica sendo atormentado. Um tempo de profecia. É outra coisa, mas aquele que passar pela grande tribulação, a Bíblia fala, tem gente que vai para o cativeiro. Quem tiver que ir para o cativeiro, que vá para o cativeiro, diz o Apocalipse. E quem tiver que ser morto, que seja morto, mas que não negue a cruz, não negue o Senhor Jesus.
porque vai ter muita gente salva na grande tribulação. Mas salva assim, martirizado. Quando o Apocalipse está acabando, no capítulo 20, mostra para a gente a cena dos mortos, aqueles que foram mortos, degolados, irmãos, por amor da palavra de Deus, vão ser martirizados. Então, bem-aventurado aquele que for morto. O que foi morto, aí descansa e as suas obras o seguem. Mas tem gente que vai passar a grande tribulação sofrendo fome, doença, vai ver as pessoas sendo mortas ao seu lado. Vai ser preservado, mas vai ser preservado fugindo de canto para canto. Como que vai ser essa fuga das galinhas, a gente não sabe. Por quê? Porque o mundo vai estar sendo rastreado pelo sistema GPS, rastreamento, marca da besta, câmeras inteligentes. Então, delação, vai ter muita delação, todo mundo entregando todo mundo. Ninguém vende comida para ninguém, não tem a marca da besta, não come, não toma banho, não compra remédio, muito frio. Então, essa turma toda, o Apocalipse diz que eles têm um lugar que Deus preparou para eles no deserto, longe da vista da serpente. O que a gente supõe? A gente supõe, por um milagre de Deus, que vai haver algum canto no mundo onde o anticristo não tem penetração. Supomos, tá? Nós que estudamos a profecia, a gente supõe que vai haver algum lugar no mundo que o anticristo não tem penetração, é uma resistência. Lá não tem GPS, não tem nada. E a gente tem essa garantia por quê? Por causa que o Apocalipse revela que Deus reservou um lugar para que seja preservado um punhado de gente longe da vista da serpente. Só que quem não for para essa cidade de refúgio vai ser rastreado e vai ser morto, vai ser perseguido. Mas quem alcançar esse lugar aí, muito bem, tá? Tem uma proposta desse acontecimento no livro Os Pássaros, com a Sandra Bullock, tá? É uma proposta, não é o que vai acontecer no Apocalipse. Então, se vocês quiserem assistir, procurem lá Os Pássaros. O pessoal ouve Os Pássaros, só que quando eles tiram a venda, acontece uma loucura que eles se tornam assassinos. É uma doença. Assistiu, né? E ela, com os 2 filhos dela, tem que ser guiada só pela audição, e as crianças não podem ver e ela não pode ver também. É angustiante até que chega num ponto que é uma cidade de refúgio, e lá as pessoas estão salvas. É um filme interessante assistir para ter um spoiler do que é o Apocalipse capítulo 12. Então a gente tem uma esperança de que haja alguma região no mundo guardada por Deus, aonde o governo do anticristo não vai chegar. E quem conseguir chegar nessa cidade aí está livre, vai ficar bem, vai ficar bem. Os 144 mil são preservados na grande tribulação, não morrem, mas são perseguidos. Tá? As 2 testemunhas mártires profetizam durante todo o tempo, mas no final da grande tribulação são mortas, porque Moisés e Elias têm que morrer. Tem que morrer. Se Moisés não morreu, vai morrer. Se morreu, vai morrer de novo. É o que diz a Bíblia. Se não for Moisés e Elias, é na característica de Moisés e Elias, mas morre também. Morre, e os corpos deles são apresentados no mundo inteiro como troféus. Agora o diabo está pleiteando o corpo de Moisés e ninguém põe a mão. Só que a Bíblia diz que então, nesse momento, aos olhos de todos, eles são ressuscitados. Eles voltam à vida e são arrebatados aos céus à vista dos seus inimigos, porque o céu se abre, tá? O céu se abre, a volta de Jesus está acontecendo na sua última etapa. A segunda etapa da volta do Senhor Jesus, ela é Apocalipse capítulo 19, o céu se abre, os anjos são todos vistos, a igreja será vista, os santos serão vistos, os mortos que ressuscitarem vão ressuscitar à vista de todos, e os ímpios serão mortos à vista de todos também. É Apocalipse capítulo 19. Bem? A perspectiva da vinda de Cristo implica também a inserção da missão na visão panorâmica da história da salvação. O retorno de Jesus não é um fenômeno sensacional isolado, mas uma culminação lógica e coerente de toda a história da redenção, desde Gênesis até Apocalipse. E é isso, meus irmãos. Eu espero que com essa matéria
tenha aberto aos irmãos um cenário, tá bem, que a pregação não permite abrir. A nossa pregação evangélica não abre esse espaço para as profecias. Vez por outra a gente toca nesse assunto sobre a volta de Jesus, mas tem muita coisa que está oculta aos nossos olhos porque a gente se tornou negligente em estudar. Aí, como a gente se tornou negligente, tem muitas falsas profecias que estão sendo utilizadas para poder ser cortina de fumaça. Profecias falsas que enganam o povo de Deus e que vai pegar todo mundo de calça curta. Porque os falsos doutores, eles têm mais espaço do que os doutores de Deus. Os falsos doutores têm mais evidência, vende mais livro, canta mais música, tá? Faz mais conferências, amenizam a situação. Os falsos doutores estão em grande evidência. Enquanto isso, a profecia bíblica mesmo, ali na sua essência, é deixada de lado porque ninguém acredita do jeito que está ali. Amém?